para ver chegar o novo Cacilheiro, o Cegonha Branca, já cá está, já é nosso. A ver se param com alguns dos disparates que têm andado para aí a escrever, porque já há gente que diz que os barcos vêm sem motor, não sei quê, não sei quantos, devido às publicações, às muitas, a tentarem espalhar o pânico entre as pessoas, porque as coisas não são exatamente como os jornalistas escrevem. Congratular a mim e ao Mário, devemos ter sido os primeiros almadenses a ver no Tejo o primeiro dos novos cacilheiros. Estivemos hoje na Cova do Vapor, à espera de ver chegar, sabíamos que ia chegar hoje, o primeiro cacilheiro, a nossa Cegonha Branca, que já cá está, e chegou, entrou na Barra do Tejo às 7h30, salvo erro, agora estou a falar de cor, já não me lembro. Mas acho que não, 6h30. 6h30 ou 7h30, Mário, já não me lembro. 7 horas e 16 minutos, salvo erro. Não. Foi à meia. Não me lembro. A minha primeira foto, que já foi quando estava ali mesmo já no canal do Tejo, foi às 40 e qualquer coisa. Agora não me lembro se foi às 7h40 ou se foi às 6h40. E qualquer coisa. Mas pronto. Pois é assim, de facto, eu apanhei, sinceramente, e não estava à espera. Apanhei tanto frio, pá. Mentiroso! Até se esteve a deliciar a comer uma das famosas bolas de Berlim da Cova do Vapor. Agora vou descobrir a careca. Ali sentadinho, regaladinho ao meu lado, a conversarmos os dois. Fomos à bola. Fomos à bola. Ali da Cova do Vapor, que são tão famosas. Fomos à bola. E tivemos uma pontaria que foi levantar-nos e chegarmos ao canal do Tejo e já vinha o barco a entrar. Não tivemos que esperar mais tempo nenhum. A história foi assim. Nós chegámos lá bastante cedo. Eram para aí 5h30, para aí 5. Mais ou menos. Ainda não eram 6 horas. Mais 6, para aí. Pois. E, nós víamos, ao fundo, para lá do bugio, 3 navios. E, um deles teria que ser o que trazia, portanto, ajude-me a dizer o nome. O que se chama? A Cegonha Branca. Sim. Portanto, um deles tinha que... tivemos ali, pronto, vários tempo, à espera, pá, e os navios não se mexiam, pá, estavam sempre no mesmo sítio. Pá. Então, portanto, o amigo João disse assim, pronto, então eu fiz os cálculos, portanto, o tempo que levava aqueles navios a chegarem, portanto, onde nós estávamos, portanto, pelos meus cálculos, era 1h30. Então, vamos comer uma bola de Berlim. E fomos comer a bola de Berlim. Eu olhei para o relógio e disse, se é um daqueles navios, pá, deve estar a chegar aqui. Portanto, eu disse ao João, vamos embora, está na hora de coisa. Pá. E bateu bem. Não foi isso, eram 6h30. Exatamente. Não. 1h30 eram 7h30, porque portanto essa conversa eram 6h15 para aí, portanto até às 7h15, 7h30, a gente voltou às 7h30. Da mesa estava precisamente a Cegonha Branca a entrar no Tejo. Mesmo em frente à gente. Mesmo em frente à gente. Curiosamente, depois estive a ver todas as fotos que se tiraram, nomeadamente as do João e as minhas, pá. E aqueles 3 navios que estavam lá embaixo ao fundo, para lá do bugio, ainda lá estavam. Portanto, aquele... Aí depois já não olhei lá para baixo. Mas se o João for ver as suas fotos, vai ver que estão lá aqueles 3 navios. Se tiver fotos viradas para aquele lado, eu tenho. E os 3 navios... Tenho, mas não apanho esse canto. Foi aquelas... Quando viemos embora que eu tirei o bugio. Pois. Eu não apanhei Cascais. Mas eu tenho. Aí vi, afinal os 3 navios mantiveram-se lá. Então quer dizer que aquele barco chegou depois e entrou depois. Foi mais rápido que as pontas do mar. Os outros 3 estavam fundeados. Pronto. Mas é assim, de facto, em relação, portanto, a estas publicações,
E, portanto, de facto... Não, eu tenho que esclarecer algumas coisas, ao Mário, porque eu li algumas coisas, inclusive já hoje, com a publicação das minhas fotos, de algumas pessoas dos Gentes da Almada, mas que também são membros de outros grupos que eu tenho, e estes comentários foram noutros grupos, que as pessoas estão completamente baralhadas com as publicações de má língua, porque são de má língua, que foram feitas nos Gentes da Almada. Há pessoas que pensam que os barcos vêm sem motor, por causa destas publicações. Meus amigos, os barcos todos trazem motor. Ao contrário do que andaram para aí a comentar nos Gentes da Almada, ninguém comprou nenhum carro sem motor, nem nenhum barco sem motor. A Transtejo acordou ou contratou os estaleiros para fazer os barcos, os quais, por contrato, apenas o primeiro, que é este, o Cegonha Branca, era bateria, não é motor. Motor tem todos. E se construir os barcos sem motor, não lembrava nem ao Menino Jesus, só aos almadenses. Só a malta dos Gentes da Almada que lembrava de fazer um barco sem motor. Nem a Transtejo se lembrariam de uma coisa dessas. Portanto, os barcos vêm todos com motor. O único que traz, ou que traria de baterias de origem por contrato, seria o primeiro, que é este. Os outros, a Transtejo, quando adjudicou a construção dos barcos aos estaleiros, adjudicou-os sem a compra das baterias, porque pensou que poderia poupar dinheiro. Vocês não podem acreditar em tudo o que se diz, nem em notícias. Aliás, eu volto a dizer, eu antes tinha muito respeito por jornalistas. Desde que começou a guerra da Ucrânia, e não só devido à Ucrânia, mas devido a outras coisas, só que foi a partir daí, e eu percebi-me que o grosso da maioria dos jornalistas da nossa praça não são jornalistas nos dias de hoje. São jornalixos. Só espalham mentiras e boatos. Só difamam e só inventam. Já não há jornalistas como antigamente em que se davam as notícias. Não. Agora devem ter andado a frequentar os Gentes da Almada e aprenderam, imagine, têm uma notícia, mas gicam lá tudo na cabeça deles e depois sai o sonho deles. Não sai a notícia, ok? Então é assim. Tentando espremer, porque eu também não faço parte da Transtejo, portanto eu não sei exatamente o que é que se passou. Tentando ler em todas as reportagens que tenho tentado acompanhar em vários canais de televisão, em todas as entrevistas que vi sobre o assunto, em todos os debates que já vi sobre o assunto, e em todas as declarações que também já vi sobre o assunto, uma delas da Presidente do Conselho de Administração da Transtejo, eu vou agora aqui, se calhar explicar o meu sonho, que não é aquilo que eu depreendi. Mas volto a dizer, é aquilo que eu depreendi. Também pode haver alguns erros. Não estou a afirmar que tudo aquilo que eu diga esteja correto, porque eu não estou por dentro da situação. Então é assim. A administração, eu acho que neste caso concreto, ao contrário daquilo que vocês todos desataram a vomitar por Gentes da Almada fora, o Conselho de Administração da Transtejo pode ser, não sei se é ou não, que eu não sou funcionário, nem técnico, nem avaliador, nem governo, para avaliar o trabalho deles, pode ser até uma grande porcaria. Pode ser. Mas neste caso, acho que não foi. É a minha opinião. Acho que neste caso quem meteu a pata na poça e se espalhou ao comprido foi o Tribunal de Contas. E eu vou explicar porquê. Se eu percebi bem tudo o que analisei, que ouvi e vi na televisão, este Conselho de Administração tentou poupar dinheiro quando da aquisição ou da contratação, da construção dos barcos aos estaleiros. E como? Ora bem, na altura, segundo foi dito aqui na televisão, em vários sítios, o preço das baterias de lítio, porque as baterias destes barcos são de lítio, na altura da contratação,
se davam a baixar de preço semana atrás de semana, ou seja, de semana para semana, eram mais baratos. Eram mais baratos. Ou seja, o que é que eles decorreram? Decorreram que, se não comprassem as baterias com os barcos, ou seja, aos estaleiros, na altura, porque os barcos iam demorar meses, anos a ser constituídos, que este concurso já foi há uns 2 anos, para aí atrás, as baterias estariam muito mais baratas e, portanto, poupariam montes de dinheiro. E, portanto, contrataram o primeiro barco com baterias, porque o primeiro barco iria servir, como vai servir, para dar instrução aos marinheiros da Transtejo, aos funcionários de bordo da Transtejo. E, portanto, o primeiro barco viria com baterias. Os outros viriam sem baterias, que eles comprariam diretamente ao fabricante das baterias, supostamente muito mais baratas, porque de semana para semana o preço baixava. E, portanto, quando eles as fossem comprar, já estariam muito mais baratas e poupariam, assim, uns bons dinheiros aos cofres do Estado, aos impostos dos portugueses, à nação portuguesa, à Transtejo, como é evidente. Só que pararam com 2 problemas. O problema foi quando contactaram com o fabricante das baterias, que é canadiano, e que é a única empresa que fabrica estas baterias, ao contrário de alguns que sugerem pilhas de Duracell e coisas do género, e outras idiotices à almadense. No mundo inteiro só há uma fábrica que fabrica estas baterias e é uma empresa canadiana. Ponto final, parágrafo. Acabou-se a discussão se é bateria daqui, daquela, comprada ali ou de lá. Neste momento, pelo menos, só tem um fabricante no mundo e é canadiano. Quando contactaram, nem sequer obtiveram respostas às primeiras propostas que a Transtejo enviou. As primeiras 2 propostas. Nem sequer obtiveram resposta. Então, o que o Conselho de Administração fez, como não conseguia negociar diretamente com o fabricante, foi voltar atrás e negociar com os estaleiros para então, uma adenda que foi feita ao contrato, os barcos passarem a vir com baterias. Portanto, está tudo tratado. Se eu percebi bem. E os barcos vão vir com baterias e fornecidas pelos próprios estaleiros. Portanto, essa história, como alguns já me intercalaram noutros grupos, não nos Gentes de Almada, mas por causa das histórias que leram nos Gentes de Almada, e me perguntavam se os barcos vinham com motor. A primeira é, os barcos têm todos com motor desde que foram contratados. Isso é ponto assente. A segunda, se eu percebi todas as explicações, os barcos, supostamente, parece que também deverão vir, a não ser que agora o Tribunal de Contas anulasse o contrato, que eu duvido. O Tribunal de Contas dá um parecer, em primeiro lugar, no tempo de decisão. Em segundo lugar, quando muito pode, se os tribunais, depois se houver julgamento, o Tribunal Judicial decidir, poderá prender os administradores, o que eu acho muito mal, porque eu acho que foi feito com boas intenções. Porque tem aí outra questão no meio que eu me esqueci de falar. É que quando foi feita a contratação dos barcos, o Conselho de Administração optou por comprar as baterias em separado, porque o preço estava a baixar semana para semana. Ninguém adivinhava, há 2 anos atrás, que iria haver uma outra guerra mundial. E começou uma guerra mundial, como todos nós sabemos, por enquanto só económica, mas é uma guerra mundial, está a influenciar a economia do mundo inteiro. Só em frente de combate é que é só entre a Federação Russa e a Ucrânia, mas estamos todos envolvidos a participar, a colaborar, ou a ajudar de um lado ou a ajudar do outro, aos que ajudam a Rússia, aos que ajudam a Ucrânia, todo o mundo inteiro está envolvido.
E isso fez disparar os preços, inclusive o preço das baterias. E foi por aí que o Tribunal de Contas, eu acho que fez mal, isto é a minha opinião, também tenho direito a ela, e meteu a pata na poça, porque não pode julgar as contas à base dos dias de hoje. Porque a Transtejo vai acabar por pagar mais agora para as baterias do que pagaria inicialmente se tivesse contratado logo com os estaleiros, porque entretanto os preços dispararam. E a contratação para que os barcos venham com baterias foi feita muito depois. E muito depois não conseguiram negociar diretamente com o fabricante das baterias, os estaleiros já tinham outro preço também, o que é normal, porque as coisas todas aumentaram e ninguém sabia há 2 anos ou há 2 anos e meio atrás que passado 1 ano e tal ia arrebentar uma guerra mundial, os preços, em vez de baixarem como estavam a fazer, iriam subir. Eu acho que ninguém agiu de má fé aqui, digo eu. E eu que interpreto tudo o que eu vi. Portanto, acho que o Tribunal de Contas é que meteu a pata na poça. Porque a ideia era boa, a ideia até era de poupar dinheiro aos cofres portugueses e a nós todos. Infelizmente houve este azar, mas isto é daquelas coisas que ninguém prevê, é que iria arrebentar uma guerra mundial depois de 50 anos ou 60 anos sem nenhuma guerra na Europa, não é? Enfim, é daquelas coisas que nem o menino Jesus lembra, aconteceu. Eu acho que não há má fé aí. E acho que também estamos com o Tribunal quando decidiu isto depois judicial. Eu acho que o judicial não vai culpar ninguém do Conselho de Administração. A admissão do Conselho de Administração deve-se não à avaliação do Tribunal de Contas, ao contrário daquilo que vocês julgam, mas aos moldes em como essa avaliação está feita. O Tribunal de Contas foi, segundo eu ouvi dizer, muito injurioso na avaliação para qualquer um dos administradores. E ninguém gosta de ser injuriado, e o Conselho de Administração resolveu demitir-se em bloco. Portanto, não foram demitidos, foram eles é que se demitiram. Ninguém ainda está julgado nem condenado, e se houver condenação, será do Conselho de Administração. Isso não vai influenciar em nada o negócio. O negócio está feito, os barcos já estão quase todos construídos, mesmo os 2 últimos já estão a iniciar a construção neste momento. Não vão chegar todos já, porque depois há os acabamentos, há os testes que têm que ser feitos, portanto, as coisas têm o seu timing, e para já só chegou o primeiro, que já está feito também há uma data de meses. O outro já foi testado já há alguns meses. Houve um membro dos Gentes da Almada que teve acesso aos vídeos dos testes, e eu lembro-me disso, e publicou aqui nos Gentes da Almada, para quem viu deve se lembrar disso, e já lá vão uns 4 ou 5 meses para aí. Não me lembro bem da data, mas já tem alguns meses. O primeiro está feito e só hoje é que chegou a Lisboa. Só hoje. Eu volto a dizer, sou um dos primeiros que teve o prazer, eu e o Mário, de o vermos chegar. E que vocês já devem ter visto, aqueles que viram as minhas fotos nos Gentes da Almada, viu, podem os procurar e ver, ou ir ao meu mural, também estão lá. Mas vamos lá acabar com a confusão toda. Tem havido nos Gentes da Almada e com o burburinho tem havido à conta deste negócio. O negócio está feito. Ninguém o vai desfazer. Se houver penas a atribuir-se, que eu duvido, se interpretei bem tudo o que foi explicado, será ao Conselho de Administração, mas isso não envolve o negócio. O negócio está estabelecido, está contratado, e se foi feita má adenda ao contrato para os estaleiros passarem a fornecer os navios com baterias, supostamente, digo eu, a não ser que o Tribunal de Contas resolvesse cancelar essa adenda, o que era capaz de ser era
tiro nos pés, porque se calhar se fossem fazer agora a venda, as baterias já seriam mais caras ainda. Portanto, é melhor não mexerem, não irem por aí. Portanto, deixem de entrar em pânico por coisas que não têm razão, deixem de dizer asneiras porque estão a falar daquilo que não sabem, porque vocês falam com base, já não é só nas mentiras que os nossos jornalistas escrevem, como inclusive limitam-se a ler os títulos, na maior parte dos casos, e criam a vossa imaginação, que também é muito fértil, isso, mas depois param com base naquilo que vocês imaginam e que não corresponde à realidade. O negócio está feito. Parabéns! A nova frota da Transtejo. Tivemos o prazer de ver chegar ontem, na passada da meia-noite, o primeiro da nova frota. A nossa cegonha branca está aí. Vai ser lançada à água amanhã de manhã em Cacilhas, quem queira ver. Não sei se vai estar muita gente. Logo de manhã está previsto o lançamento começar às 8 da manhã, porque o barco não veio a navegar, veio em cima do outro barco. Se vocês virem as minhas fotos aí, está a entrar no Tejo, não é a navegar, é em cima do outro barco. Vai ser tirado desse barco um guindastre, amanhã de manhã, posto a flutuar, vai ser ali em frente a Cacilhas. Portanto, quem quer ir ver e tirar fotos, poderá ver também, pela primeira vez, no Tejo, o nosso novo castelheiro, o primeiro, que não vão, também já não comecem já a pensar que vão todos andar nele. Não vai começar já a funcionar. Para já vai servir apenas para instrução das tripulações para quando vierem os outros. Os barcos só começarão a funcionar, mesmo que as torres de carregamento estejam já prontas, acabadas, terminadas, que ainda não estão. Está uma só já acabada, que é de carregamento longo, que é onde este vai ser carregado, porque isto mesmo para dar instrução tem que fazer carregamentos. E está a primeira das rápidas, que é do Seixal, em fase de terminar. A primeira que vai estar terminada, a torre de carregamento é da estação de Seixal, mas também ainda não está terminada, de qualquer forma. Mas mesmo que as torres de carregamento já estejam todas terminadas de construir e de montar, os barcos, os novos barcos, só vão começar a funcionar quando cá estiverem os primeiros 3 barcos. 3. Porque a ideia é estar no cais em Cacilhas a carregar passageiros, estar outro no cais de Soré a carregar passageiros, estar outro a fazer a viagem. Quando chega à margem, sai o que lá está com passageiros, por sua vez fica lá aquele a carregar e vê o outro no Tejo, chega, sai o outro está na outra margem. Portanto, quando houver 3 dos novos barcos, é que vocês vão poder passear-se à vontade nos novos castelheiros. Não comecem a pensar já que é amanhã, ou que é para a semana, ou que é para o mês que vem. Não vai ser assim. Hã? Mas pronto, o primeiro já cá está a funcionar com baterias. Podem não ver descarregar amanhã de manhã em Cacilhas, para quem quiser levantar o cozinho cedo da cama. Está previsto o descarregar do barco para a água ser às 8 da manhã. Então, que é previsto. Não estava previsto ele ter chegado ontem, sexta-feira, ou antes de ontem. E só chegou ontem, sábado, ou hoje, sábado, à noite. Porquê? Porque no norte, Portugal, no Atlântico, apanhou o temporal. E não conseguiu passar antes de ontem à noite. Portanto, só ontem, sábado, de manhã, conseguiu atravessar lá o norte devido ao temporal marítimo e chegou ontem, sábado, ao fim da tarde, ao nosso Tejo. Mas já cá está! Estamos todos de parabéns. Viva a nova frota da Transtejo, vivam os nossos novos castelheiros. Eu já o vi, volto a dizer, gostei de ver, é muito bonito, ao contrário também do que havia muitas más línguas aí a dizer, e eu próprio não lhe achei muita piada
nos primeiros esquemas que vi. Ao vivo é diferente. E pronto, já cá está. O primeiro já cá está. Venham os próximos. Mário, Arthur, querem dizer alguma coisa? Eu só queria, para já, felicitar pela vinda dos novos conselheiros e, ao mesmo tempo, também dar aqui um apelo às pessoas. Não vale a pena irem às lojas comprar os remos. Houve pessoas que iam buscar remos para fazer a travessia. E então não vale a pena comprar remos, pá. Vale mais comprar máquinas fotográficas, aquelas instantâneas, para tirar fotografias ao novo conselheiro. Era só isso. E viva a cegonha branca. É verdade. Sim, senhor. Para quem não sabe, cegonha branca é o nome do primeiro novo conselheiro da nova frota da Trastejo. É verdade. Sim, senhora. Pronto, em relação a isto, portanto, penso que já foi tudo dito. De facto, portanto, quando começou, portanto, esta crise, quando foi divulgado, portanto, do parecer do Tribunal de Contas, portanto, eu fiquei atento, portanto, e tentei saber algumas coisas. Pronto, algumas delas, portanto, o João já disse. Não sei se até já se referiu, ou isso se referiu, portanto, que eu estive aqui a tomar nota de algumas coisas. Portanto, se calhar o João falou nisso. Mas vou tornar a frisar, portanto, foi uma das minhas preocupações quando eu soube que só há uma empresa que fornece estas baterias. Só uma empresa. Portanto, e aqui, portanto, o Tribunal de Contas, portanto, foi aqui também que o Tribunal de Contas meteu a pata na poça. Porque, portanto, isto não é um justo direto, porque é um justo direto porque é a única fábrica, é a única empresa que tem baterias, portanto, é aquela, portanto, não se podia fazer um concurso público, porque só há uma fábrica. Pronto. Mas isso não interessa. Quer dizer, interessa, pronto, mas depois fiquei mais preocupado porque, de facto, portanto, não percebi porque é que a Presidente, portanto, a administração pediu admissão. Porque eu pensei, pronto, então, se o Conselho de Administração está dentro da razão, portanto, não se justificava pedir admissão. E o Governo, portanto, aceitaram logo de seguida. Portanto, mas já foi explicado o motivo, portanto, e eu aí, portanto, com todo o respeito que tenho pelas pessoas, portanto, aceito a decisão. Portanto, foi assim que as pessoas quiseram e assim que fizeram. Pronto. E agora, para terminar, também para dar uma piada como ao Arthur, se forem preciso baterias para os próximos navios que estão aí a chegar, eu empresto a minha do telemóvel. E diz logo que isso aí a jogar. Mas é de lítio. Não tem a capacidade das outras, nem a duração das outras, mas é de lítio. É isso mesmo. Já agora, só em título informativo, antes também alguém se lembre de inventar alguma em relação a isso, o tempo de duração do carregamento das baterias da nova agora falta-me o termo, da nova frota da Trastejo, nos postos, nas torres de carregamento rápido, que é os postos de carregamento que vai estar nos cais, é de 6 minutos, é o tempo de estar atracado. Quando está atracado, cada vez que atraca, carrega a bateria total. A duração da bateria é de 1 hora, leva energia para 1 hora, portanto aguenta à vontade as viagens. Não será tanto à vontade nas viagens de Lisboa para o Montijo, porque essas são para aí, eu não sei bem, mas 40 ou 45 minutos, não se podem descuidar muito, mas de qualquer forma aguenta bem. E a vida, já agora, também em termos informativos, de cada uma das baterias é de 9 anos. Como se prevê que a nova frota da Trastejo dure pelo menos uns 27 anos, quer dizer que a compra de baterias não vai ser só esta vez, vai ter que ser feita pelo menos mais 2 vezes para a duração da frota. Ou seja, daqui a 9 anos
terão que ser compradas novamente baterias. Esperamos que, entretanto, a guerra tenha acabado e que o preço das baterias tenha baixado, porque estas ficaram muito caras, supondo que a adenda ao contrato siga e ao preço do fabricante dos barcos, que estão a ser compradas, ficou em 15 milhões e qualquer coisa. As baterias para os 10 barcos, não para os 9, porque este já estava contratado de origem. Portanto, de 9 em 9 anos, se o preço não baixar, teremos que desembolsar não 15 milhões e tal, porque isto foi para 9 barcos, mas mais uns pozinhos para o 10º. Se aumentar, teremos que pagar os aumentos. Se baixar, seria bom para pagarmos menos. Mas duram 9 anos, não tem que ser mudadas todos os anos. Está tudo previsto, tudo estudado, e, portanto, deixem de inventar histórias. Os cacilheiros vão andar, trazem motor, por amor de Deus, não quero ver mais ninguém a escrever. Comprar barcos sem motor é como comprar um carro sem motor e ninguém compra. Epá, vocês queriam dizer mal do Conselho de Administração da Transtejo? Pá, digam, não tenho nada contra isso, mas arranjem motivos válidos. Não inventem, pá. É que não inventem, pá. É a coisa que eu acho mais asquerosa neste grupo, é que vocês inventam barcos sem motor. Não! Barcos sem baterias. Ou seja, carros sem combustível. Vocês, quando compram um carro, também não vão com o depósito cheio. Mesmo quando traz alguma gasolina, traz a necessária para chegarem à primeira bomba. Ou então, em algum acordo contratual em que oferecem o primeiro depósito. Mas não tem que necessariamente, por contrato de compra de um carro, vir com o depósito atestado. Portanto, não há barcos sem motor, não inventem, nem espalhem mentiras, porque as pessoas acreditam. Eu caí aqui indo para trás, quando vi no outro grupo meu hoje, onde partilhei a foto, alguém que comentou, mas este barco já traz motor? Todos trazem motor. Essa ainda não apanhei. Porque as pessoas, porque houve aqui comentários nos Gentes de Almada a dizer que comprar barcos sem baterias era como comprar um carro sem motor. Não é. O barco traz motor. Portanto, muito não traz é o combustível para alimentar o motor. Desde o princípio que foram contratados para fabricar os barcos era com motor, nunca foi sem motor. Essa não lembrava nem odiava, a não ser alguns almadenses nojentos de Almada. Pilhas de Duracell não dá. Volto a frisar. Esqueçam as pilhas de Duracell. Enfim. Este grupo, pá. Só mais um pormenorzinho, agora só para acabar, pá. Porque de facto é assim, portanto, eu já tinha dito isto, portanto, há dias, pá. É que o Tribunal de Contas, portanto, só se preocupou com as contas, portanto, e até aí tudo bem, portanto, eles são técnicos de contas, mas para o assunto que estavam a ver, portanto, deviam ter ido um bocadinho mais longe, pá. Não só, porque olha para o papel e olha para as contas. Não é a primeira vez que metem a pata na poça. Eu conheço mais casos em que o Tribunal de Contas meteu a pata na poça. Desta vez espalharam-se ao comprido. Podiam ter ido um bocadinho mais longe para chamar as pessoas, pá. Pronto, pá, desculpem lá, pá, mas nós percebemos de contas, mas temos aqui algumas dúvidas, pá, vamos lá ver como é que é, pá. E se calhar evitava-se muita coisa. Pronto, mas deixemos andar isto para a frente e vamos ver, portanto, o resultado. E espero que rapidamente venham os outros para a gente, para o pessoal da Almada poder andar nos novos cacilheiros, pá. Respeitar também e não estragar. Sim, essa é a vez que nos dão cabo destes tão depressa como deram cabo dos últimos que chegaram. Os cacilheiros não são para grafitar, não são para andar com os pés em cima dos bancos, e mais umas quantas coisas. Não é para deixar lixo dentro dos barcos, não é para os sujarem, para os focarem, por aí fora. Senão não vão durar muito tempo.
E não se esqueçam de uma coisa. Os prejudicados são sempre os mesmos. Cada vez que um barco, seja estes novos, ou seja os antigos, encosta para manutenção, é menos um barco para fazer carreiras. Quem é que perde? A 3 não perde. Ela tem o dinheiro todos os meses dos passos. Quem é que perde? São os almadenses, que beneficiam de menos um barco para passar de um lado para o outro. Ou vocês metem na vossa cabeça que sempre que estragam estão-se a prejudicar a vocês próprios, ou vão continuar a ter que se pôr na pele pelos vossos atos. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Alguém dos que nos está a ouvir? Hoje até estamos com uma boa assistência, apesar de ser tão tarde. Mas alguém dos que nos está a ouvir, se quiser vir aqui manifestar-se. Olha, inclusive, alguns dos que andavam aí a mandar vir comigo, por causa de ter dito que não era bem assim como vocês estavam a dizer nos Gentes de Almada, têm aqui a oportunidade, frente a frente. Venham cá dar a cara. Venham agora aqui argumentar comigo. Então, não aparece nenhum? Sim, senhora. Pronto. Paciência, olha, não aparecem. Não aparecem. Amigos, como nunca. Não os conheço de lado nenhum, portanto. Se calhar conheço de vista. Passagem para a Almada, mas pessoalmente não conheço. Portanto, não inventem. Digam mal quando tiverem que dizer mal, que eu também digo. Mas não inventem só para dizer mal. Pois, de facto, isto é um processo muito complexo, pá, e de facto, tanto, mas pronto, as pessoas são livres de dizer o que pensam, mas, portanto, às vezes... Mas dizer o que pensam é uma coisa, inventar para dizer mal é outra coisa. É muito feio. É diferente. É diferente. E pronto, chegamos ao fim de mais esta nossa sessão. Se ninguém aparece para dar a cara. E até para a semana. Boa noite a todos. Boa noite aos valentes que ainda estão a pé aqui a ver-nos e a ouvir-nos. Até 2 a 8 dias. Sim, senhora. Até 2 a 8 dias e uma boa noite. E uma boa noite semana para todos. Boa semana para todos.